Vamos começar? Eu tenho o prazer de iniciar aqui a nossa sessão do seminário do DCP, do nosso convidado Brescia Pereira. E, obviamente, seria impossível fazer uma retrospectiva sobre todos os aspectos da vida dele que abrangem a política, a administração pública, a função como ministro, o seu papel na política como fundador do PSDB, um administrador também. Mesmo me limitando à vida acadêmica e intelectual, já não daria conta do recado, porque, a título de exemplo, há 10 anos atrás foi editada uma obra que exclusivamente se dedica, na verdade, a uma revisão da contribuição intelectual do Brescia Pereira. A discussão sobre os problemas brasileiros se chama Em Busca do Novo Brasil, Desenvolvimento, na obra de Brescia Pereira, que tem também contribuições de colegas aqui do departamento. Então, seria impossível dar conta dessa tarefa de fazer uma retrospectiva, então já fica mais fácil. Se é impossível, fica mais fácil. Então, eu posso me limitar a algumas pinceladas. Então, meu primeiro contato com a obra dele foi quando eu escrevi meu doutorado também sobre o pensamento político brasileiro e tive que me deparar com o conceito da tecnoburocracia. Escrevi vários ensaios editados depois em dois, três livros sobre o conceito da tecnoburocracia, que era a ideia que entre a burguesia e os trabalhadores existe um extrato, digamos, de profissionais altamente capacitados, vinculados ao Estado, mas também à administração das empresas. E a mim causou certa dor de cabeça entender exatamente o que era a tecnoburocracia, mas agora, retrospectivamente, com outras leituras, eu descobri que isso também causou uma certa dor de cabeça à esquerda brasileira, que não sabia muito bem como encaixar esse fenômeno de uma nova classe sem um novo modo de produção. Então isso caracteriza, eu acho que essa é uma característica forte dele, de ser heterodoxo no pensamento, de recombinar autores como Marx e Weber, de provocar o debate nacional. E após esse giro pela política e pelo engajamento político, de uma certa forma, na última década, voltou a essa atividade de intelectual e de pensador e de provocador, com teses agora sobre a construção política do Brasil, quer dizer, sobre as origens da democracia, não só no Brasil, mas ele elabora uma teoria mais ampla sobre as condições da democracia e tomando como referência, mais uma vez, dois conceitos que acompanham a obra dele durante o último meio século, né? Que de um lado é o conceito do Estado Nacional, a ideia da consolidação do Estado Nacional como pré-condição para o segundo conceito, o segundo fenômeno importante, que é a Revolução Capitalista. E como ele combina esses dois e como ele vincula esses dois conceitos ao conceito da democracia, eu imagino que seja um dos temas que ele vai abordar hoje. Então, muito obrigado pela presença, pelo tempo e passo a palavra. Estou sem relógio, então... Bom, muito obrigado, Bruno, muito obrigado aos professores aqui que me convidam para esse debate, né? Eu já dei aula junto com o Cícero há 10 anos atrás de democracia aqui na pós-graduação durante 2 anos, foi muito interessante. E, portanto, eu me sinto muito em casa falando com vocês. Eu fui convidado para falar sobre o livro, A Construção Política do Brasil. E eu já fiz muitas palestras sobre esse livro. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, será que é isso mesmo que vocês estão interessados? Ou será que vocês, que talvez fosse mais interessante, eu falar alguma coisa sobre os pressupostos teóricos que eu usei nesse livro? Não sei. Porque afinal é uma plateia
professores e de alunos de pós-graduação em ciência política, né, que eu não creio que seja muito tão importante a visão do livro. De qualquer forma, esse livro, né, digamos, é a síntese do que eu penso sobre o Brasil. Eu escrevi durante os 4 anos, né, e não é uma coleção de ensaios, nada disso. Né, é um livro que que se concentra no Brasil da independência para cá. Tem apenas um capítulo sobre as causas do atraso do Brasil em relação aos Estados Unidos, e aí então eu simplesmente adoto a tese do Caio Prado Júnior, né, que está lá nos livros dele, especialmente a melhor apresentação está nos 4 capítulos iniciais da formação econômica do Brasil, que aquilo é uma coisa, a meu ver, definitiva. Né? Agora tem um monte de institucionalista americano falando bobagens a respeito, mas sem citar Caio Prado Júnior, evidentemente, mas aquilo está lá. E as 2 formas de colonização é uma coisa muito importante aqui. Mas depois disso, então, eu vou discutir o Brasil e eu vou dividir a história do Brasil independente em 3 ciclos da relação Estado-sociedade, assim que eu digo. E esses 3 ciclos são o ciclo Estado e integração territorial, que vai corresponder ao período do Império. Aí eu entendo a Primeira República como uma transição. Aí entendo o segundo período, que vai de 30 a 77, né, como o título de Nação e Desenvolvimento. Poderia também chamar de Revolução Capitalista. Quer dizer, é o período que o Brasil tem um extraordinário desenvolvimento, forma uma nação, afinal, né, porque o Império não se formou uma nação, tinha um Estado, mas não tinha uma nação. Forma-se uma nação que tem uma visão de futuro, e essa nação, apoiada no seu Estado, industrializa o Brasil, né? Faz a Revolução Industrial e, portanto, no final do período, o Brasil é definitivamente um país capitalista. A Revolução Capitalista aconteceu no Brasil. E aí, então, em torno de 77, está começando um novo ciclo, que, a meu ver, se esgota em junho de 2013, né? Ou, se você quiser, hoje, de 2015, definitivamente, mas há tempo que eu estou anunciando que precisava terminou, que é o ciclo Democracia e Justiça Social. Então eu vou analisando esses 3, o Brasil a partir dessas 3. Eu tenho a impressão que, em vez de eu ficar contando o que aconteceu aí, que vocês sabem, né, talvez fosse mais interessante dizer quais são os pressupostos teóricos que estão em torno disso. Também é importante dizer que esses 2 últimos ciclos, o ciclo Nação e Desenvolvimento e o ciclo Democracia e Justiça Social, eu os dividi em 5 pactos políticos, ou 5 coalizões de classe. Uma coalizão de classe nacional popular do Getúlio Vargas, depois uma autoritária modernizante dos militares, depois uma democrático-popular de 77, democrática, e depois uma liberal dependente de Collor e Fernando Henrique, e finalmente talvez fosse uma nova coalizão de classes nacional popular, desenvolvimentista, mas que fracassou. Bom, eu estava dizendo, talvez para entender esse livro, para discutir aqui nesta sala esse livro, fosse mais interessante que vocês entendam quais são os pressupostos teóricos que aparecem no livro. Eu, inclusive, no livro, o livro não é um livro didático, em hipótese alguma, mas eu fiz uma coisa francesa, que está muito comum na França. Eu percebi que eu tinha algumas teorias, então eu chamei isso de pequenas teorias, e tem 9 pequenas teorias que aparecem geralmente no final de um capítulo e são enquadradas, é um box, se vocês quiserem. Então,
onde eu pus algumas das teorias que eu estava usando e que não eram teorias óbvias, não eram teorias que eram teorias que estavam um pouco também relacionadas com a minha própria, com o meu próprio trabalho intelectual. Então, e quais são esses pressupostos, né? Quer dizer, um pressuposto fundamental é que o desenvolvimento econômico só vai acontecer, né, a partir da Revolução Capitalista. Só existe. E a Revolução Capitalista constitui, ela se completa quando um país forma o seu Estado-nação e realiza a sua Revolução Industrial. Então, meu entendimento também é que cada país passa, quando chega lá, há muitos países ainda, que eu chamo de pré-industriais, que ainda não fizeram sua Revolução Capitalista. Mas os países ricos todos fizeram, e os países de renda média, muitos já fizeram. Certamente o Brasil já fez, é um país de renda média. Então, e essa é uma mudança fundamental, porque a ideia mais geral é que a história da humanidade está dividida em dois períodos. O período pré-capitalista, quer dizer, e o período... Antes disso houve uma revolução, a revolução da agricultura, isso 10 mil anos antes de Cristo. Mas depois disso, o que muda o mundo definitivamente é a Revolução Capitalista, que começa lá no final, né, no final da Idade Média, na Itália, e termina, pela primeira vez, para o povo, na Inglaterra, no final do século XVIII, com a Revolução Industrial. Então, essa mudança é absolutamente fundamental, porque depois disso é que o desenvolvimento econômico torna-se autossustentado. Antes nem tem desenvolvimento econômico, porque não há incorporação de progresso técnico, não há nada. Mas a partir da Revolução Industrial você passa a ter, isso veio associado à revolução, às transformações na ciência e na tecnologia, principalmente na tecnologia, de forma que, a partir da Revolução Industrial, o processo de acumulação de capital, de reinvestimento, se torna uma coisa obrigatória para as empresas, não tem alternativa senão fazer isso, e então o desenvolvimento ganha um certo caráter autossustentado. Um outro pressuposto disto é que todas as revoluções, então todos os países que conseguiram fazer uma revolução nacional e industrial, ou a formação do Estado-nação e a revolução industrial, o fizeram no quadro de um regime autoritário desenvolvimentista. Eu não conheço nenhum país que tenha feito isto no quadro de um sistema liberal, do ponto de vista econômico, e democrático do ponto de vista político. Eu sei muito bem que os americanos acham que são democráticos desde George Washington, né, ou de Thomas Jefferson, pelo menos, né, mas eu desconfio que eles estão ligeiramente enganados. Né. Para mim, democracia, eu uso um conceito mínimo de democracia, que eu acho importante ser mínimo, né, mas que foi muito partilhado lá nos anos 80, quando se discutia as transições democráticas, etc., que é que a democracia exige a garantia dos direitos civis, né, e sufrágio universal. Isso nenhum país realizou a sua revolução industrial e completou sua revolução capitalista em regime democrático. Então isso é uma coisa importante. O Brasil também não fez. Teve um período de quase 20 anos que a gente chama de democrático, mas é muito relativamente democrático, porque não tinha sufrágio universal, porque os analfabetos não votavam. E a mudança política, que vocês sabem muito melhor que eu, que aconteceu no Brasil a partir do momento em que o sufrágio universal foi garantido, é enorme. Toda a dinâmica da coisa muda. Porque agora sim, desde 1985, nós temos de verdade uma democracia, e pela primeira vez uma democracia. Então isto é uma coisa também importante. Uma outra coisa que é importante assim, nessa visão mais geral é a ideia, né, das classes e das coalizões de classe. Quer dizer, o entendimento é claro que eu tenho um tributo que eu pago, presto sempre, sem nenhuma hesitação, a Marx, né? Eu acho que ele foi o maior gênio da modernidade, que o materialismo histórico é uma coisa absolutamente fundamental e, como é que chama, né?
a palavra perfeita é francesa, é incontornável. Incontornável, você tem que... Se você for um sociólogo muito conservador, do tipo Parsons, você acaba usando aquele esquema também, ele usava, o Parsons usava, diferente, tá? Afrouxa tudo, mas é a mesma coisa. Quer dizer, então, se você... E nessa perspectiva você tem o processo de transformação econômica, social e política, todas coordenados, integrados, e tem as classes sociais. Muito bem. Quer dizer, tem a luta de classes. Muito bem. E claro que tem tudo isso. Né? Mas acontece que há um problema. É que essa luta de classes ela não se revelou resolutiva. Esse é o nome que eu consigo dar para isto. Resolutiva, o que eu entendo como resolutiva é que resolvesse o problema e você chegasse à Revolução Socialista. O Marx acreditava que isso acontecia no seu... quando ele estava fazendo o Manifesto Comunista, eu juro que ele acreditava que isso aconteceria no tempo de vida dele. Não aconteceu no tempo de vida dele, não aconteceu 50, 100 anos depois, né? E as perspectivas não são brilhantes a respeito do socialismo, né, pela frente. Mas a vida continua. Né? E será que só as lutas de classe são um instrumento importante para nós? Ou então vamos passar para o indivíduo? Bom, isso eu esqueço, não me interessa, isso é bobagem. Não. Mas o que não é bobagem é que nós podemos passar, né, para as coalizões de classe. Isso é um conceito fundamental que é preciso entender. Né? Eu penso nas coalizões de classe desde que eu descobri a economia, descobri o Brasil, vamos chamar assim, lendo as coisas do ISEG lá em 1955. A ideia de coalizão de classes já estava lá. Quer dizer, e a coalizão de classes supõe, então, que você possa ter uma divisão dentro da classe dominante, dentro da classe capitalista você pode ter uma divisão entre uma parte mais empresarial e uma parte mais rentista e financista, naquela época uma parte mais mercantilista, né, do café, e, claro, essa mais liberal, esta mais desenvolvimentista, e essa de empresários se associa a trabalhadores, né? E você, então, isso... E a dinâmica dessas coalizões de classe se torna uma coisa importante para você entender o processo de desenvolvimento econômico e político de um país. Então eu uso também o conceito de coalizão de classes muito firme e insistentemente no livro, sem abandonar a ideia de luta de classe em absoluto. E, então, quer dizer, eu vou ver, por exemplo, o período do Pacto Democrático Popular, não, do Pacto Nacional Popular de Vargas. Vargas conseguiu, ele conseguiu quase que inventar a classe, a burguesia como classe social. Né? Poulantzas diz que um dos papéis do Estado é inventar classes sociais. Não diz, né? Ele buscou uma associação com a classe operária que já estava se formando, mais do que a classe industrial, né? E, quer dizer, o governo dele, e depois ainda o Juscelino, aqueles primeiros 30 anos que foram decisivos, foi uma coalizão de classes desenvolvimentista típica. Né? Depois vem os militares, ao período liberal, que eles fazem um ajuste, mas em seguida a coisa volta a ser desenvolvimentista, e volta a ser desenvolvimentista com uma coalizão de classe agora em que é só empresários e burocracia pública, os trabalhadores são excluídos. Daí o caráter bem mais autoritário desse momento do que do regime de Vargas. Né? Depois vem a transição democrática, e a transição democrática é o momento em que você vai ter a coalizão de classes mais ampla, né? Mas assim mesmo é uma coalizão de classes agora democrática, desenvolvimentista e social. Agora, fortemente social era uma coisa nova dentro da história, né? Porque os trabalhadores agora e as classes médias baixas já tinham mais voz nesse momento no Brasil. E essa coalizão é bem sucedida, né?
e vai governar, é bem sucedida em fazer a transição democrática, é bem sucedida, modestamente bem sucedida, mas é bem sucedida em diminuir as desigualdades, que haviam se tornado, assim, a grande crítica que se fazia ao regime militar, era não só o seu autoritarismo, mas também a sua desigualdade. Então consegue-se alguma coisa nesse sentido, consegue uma coisa extraordinária, a meu ver, que foi o SUS, que é o plano, é o sistema, o estado do bem-estar social no Brasil, mas o que é realmente surpreendente é o SUS. E, enfim, e houve uma melhoria de padrões de vida da população, que os diversos governos foram... Porque esse acordo que foi firmado, a meu ver, lá no final dos anos 70, principalmente nos primeiros 5 anos dos anos 80, né, esse grande acordo, ele foi realizado depois pelos diversos presidentes, com todas as dificuldades, crises, vai para lá, mas todo mundo estava fazendo isso, né, de um jeito ou de outro. E depois tem, pela primeira vez na história do Brasil, durante 12 anos, nós vamos ter, afinal, um pacto liberal, que eu chamo de liberal dependente, né? Porque o liberal é sempre dependente, né? O liberal está sempre associado ao império. E depois foi a tentativa, nós falaremos depois. Então, outro pressuposto que é importante aqui, já que eu falei de império, é o pressuposto teórico, é o pressuposto, não é, de que, se vocês forem ler meu livro, eu sou um nacionalista, sou um desenvolvimentista ou um nacionalista econômico. Pelo amor de Deus, eu tenho horror de nacionalismo étnico. Nós sabemos que o nacionalismo étnico está no limite de genocídio, então é uma coisa muito perigosa. Mas eu sou um nacionalista econômico ou um desenvolvimentista, porque o desenvolvimentista é um nacionalista econômico que entende que deve haver um grau de intervenção moderada do Estado na economia. Mas eu sou, então, um nacionalista econômico porque eu entendo que o mundo está dividido em Estados-nação. Hoje, no passado, o mundo era dividido em impérios, né? E tinha áreas vazias, ainda de populações primitivas que não tinham uma organização política. Mas a organização política própria do pré-capitalismo, não estou falando do Império Francês nem do Império Inglês, estou falando do Império Persa, chinês, romano e assim por diante. O mundo era dividido em impérios. Mas hoje não, hoje o mundo é dividido em Estados-nação. E esses Estados, e a lógica do capitalismo é a lógica da acumulação de capital, é a lógica do lucro, é a lógica do desenvolvimento econômico. Próprio do capitalismo. Quer dizer, e é a lógica da competição também. Ainda que a burguesia tenha horror da competição, a lógica do capitalismo é a lógica do mercado e da competição. Mas não é só a competição entre as empresas. É a competição entre as empresas, é a competição entre os Estados-nação. E não é uma competição igual absolutamente. Quer dizer, os Estados-nação mais poderosos, né, buscam firme, decidida e tranquilamente, né, tirar o melhor proveito possível para eles das relações conosco. Ou, em outras palavras, buscam nos explorar. E, não é como é também normal, eles conseguem cooptar uma parte importante das elites burguesas, não só e tecnoburocráticas, inclusive as intelectuais, né, para esse projeto de cooptação. De forma que eles conseguem nos dizer que aquilo que interessa a eles, interessa ao mundo inteiro. E que nós devemos, quer dizer, e eles têm uma enorme vantagem, e essa enorme vantagem é o fato de que a sociedade que eles têm é aquela que nós gostaríamos de ter. Não americana, eu não tenho nem interesse em ter uma sociedade como a americana, mas uma sociedade como a francesa, ou como a dinamarquesa, ou a Alemanha, eu ficaria muito feliz em ter aqui no Brasil. Seria um enorme avanço. Não é a minha utopia, mas seria um enorme avanço. E isso todo mundo sabe disso. O que facilita enormemente o trabalho, o imperialismo deles. Né? Que não seria imperialismo se eles admitissem que as políticas que nós devemos e podemos realizar são as políticas
que eles adotaram quando tinham o nosso estágio de desenvolvimento. Mas isso está fora de cogitação. Isso aí absolutamente não pode. Quer dizer, então você não pode ser nacionalista, você não pode ser desenvolvimentista de jeito nenhum. Embora, mas especialmente nacionalista, quer dizer, este imperialismo é uma expressão do nacionalismo deles. Não tenho dúvida, os Estados Unidos é um país profundamente nacionalista. A França é um país profundamente nacionalista. Eu gosto muito da França, gosto da Alemanha. Eu não gostei no passado, mas hoje eu gosto muito da Alemanha, um país maravilhoso. Mas eles são nacionalistas, mas nós não podemos ser. E eles nunca dizem que são. Então, isso é um problema que, então, também está esse pressuposto está no livro. Um outro pressuposto, estou fazendo coisas políticas, um outro pressuposto que é importante no livro, o Bruno fez uma referência a ele na introdução, é com relação à democracia. Eu tenho uma tese sobre democracia que eu desenvolvi nos anos, em 1900, tem um ano muito preciso, foi em 1977. Porque em 1977 eu estava lá posto em sossego, né, quando acontece o pacote de abril do presidente Geisel. O presidente Geisel resolve fechar o Congresso, porque não conseguiu aprovar uma lei no Congresso, uma emenda, não sei, acho que era uma lei complementar. E fechou o Congresso, mudou a Constituição, fez uma festa, né, mudou a composição da Câmara dos Deputados, do Senado. Né, e eu, com surpresa, de repente vi, né, pela primeira vez desde 1964, a burguesia tinha se fechado com os militares naquele período, que na burguesia houve uma reação forte contra aquilo que estava acontecendo. E eu passei a escrever uma série de artigos na Folha, que depois eu juntei bem sistematicamente num livro chamado O Colapso de uma Aliança de Classes, que é um livro de 1978. E ali, né, e o que eu estava vendo ali é que ali estava começando a transição democrática no Brasil. Depois as resenhas que foram feitas sobre as teorias, esqueceram desse meu livro, enfim, que fazer. Né? Mas o fato é que o primeiro livro sobre a transição democrática no Brasil, uma teoria. E qual era a teoria? Essa teoria eu só consegui escrever, por 1000 razões, né? Eu só consegui escrever há uns 10 anos atrás e só consegui publicar agora, faz uns 2 ou 3 anos, na Dados e numa revista em inglês. A dificuldade foi publicar em inglês, e eu queria publicar junto com a Dados, de acordo com a Dados. E a tese que eu defendo lá, né, é a seguinte, a tese teórica, né, que eu estou discutindo tese teórica. A tese teórica é que a democracia só é viável após a Revolução Capitalista. Ou mais assim, só se mostrou no passado viável. Antes disso, a democracia, se você tiver uma democracia num regime pré-capitalista, pré-industrial, essa democracia será muito frágil, não será consolidada de forma nenhuma. E por que isso? Qual é a razão desta? Além da observação que eu já fiz referência no começo aqui, que a democracia, que nenhum país fez a sua revolução capitalista no quadro da democracia. Por exemplo, a exceção que eu vi era a Índia. Né? Mas a Índia, mesmo a Índia, primeiro que aquela democracia era muito relativa, mas durante uns 10 ou 11 anos, pelo menos, a Indira Gandhi assumiu poderes absolutamente autoritários para continuar o processo de revolução capitalista. Então, além disso, eu propus uma explicação, uma tese teórica. Vocês vão ver que grande parte das coisas, das minhas teorias, são todas teorias. Metodologicamente, as minhas teorias são todas históricas. Nada hipotético dedutivo. Quer dizer, acho muito bonito o que o Álvaro faz, porque ele faz uma teoria política hipotético-dedutiva normativa, que, por certas coisas, é muito importante. Mas não é o que eu sei. Eu não sei fazer isso, né? Eu não faço assim. E algumas coisas que eu não gosto, que a economia, transformar a economia numa teoria hipotético-dedutiva, como fizeram os neoclássicos, é um escândalo, um erro muito grande. Eu tenho
um trabalho sobre isso, uma crítica disso. Mas então, voltando à democracia. Então, e as coisas giram sempre de uma forma ou de outra em torno da revolução capitalista. Já falei aqui umas vezes sobre ela. Da democracia também. Por que só depois da revolução capitalista? Porque os regimes pré-capitalistas, quer dizer, a apropriação do excedente é feita necessariamente, ou essencialmente, essencialmente através do controle do Estado. Então, quando você tem uma situação é uma oligarquia, na verdade que você tem nas sociedades pré-capitalistas, é uma classe dominante, se você quiser, muito estreita, que já é uma oligarquia. E essa oligarquia controla o Estado, claro, detém a propriedade da terra também, e com essas duas coisas que o Estado garante, né, ela então governa. Ela governa, mas o que é essencial é que a democracia é absolutamente impossível nessa. Nem a política dá para ter. Quer dizer, porque se você vê alternância de poder, partidos políticos, alternância de poder, só que quando há alternância de poder, os que perdem não só perdem os cargos políticos ali, né, mas perdem também suas riquezas, etc., porque tudo passa a ser apropriado pelos outros. Possível. Não há democracia. Com o capitalismo, e há a separação entre o setor, a propriedade dos meios de produção entre a propriedade e os meios de produção, há também uma separação no plano político. De forma que, quando essa separação acontece, você pode agora, quer dizer, porque agora a apropriação do excedente se realiza de maneira muito diferente. Não é mais através da força, não é através da garantia do Estado. O Estado só tem que garantir a propriedade dos contratos. E que a força de trabalho seja vista como mercadoria. Isso já vem meio naturalmente no capitalismo. Com essas duas coisas, agora você se apropria do excedente econômico no mercado, através da troca de equivalentes, a teoria da mais-valia de Marx. Ora, então, quando você chega nesse quadro, agora você pode ter democracia. Não que os burgueses queiram, quem quer democracia é o povo. O Brasil não gosta de democracia, mas agora dá para ter. E tem até umas vantagens, quer dizer, tem uma garantia dos direitos civis, que é mais assegurador para eles. Eles têm também um problema importante, que eu já discutia lá no 78, 77, que é a burguesia, além de ela, quer dizer, de ela não ter um veto, porque a ideia fundamental é que a burguesia é a primeira classe dominante que não tem um veto absoluto à democracia. Mas além de ela não ter um veto à democracia, como ela é uma classe muito grande, ela precisa de ter mecanismos para repartir o poder entre ela. Então, você vê os partidos liberal e conservador, essas coisas assim, é pura arranjo da burguesia para ter um sistema institucionalizado. Então, essa tese, então, é importante, quer dizer, essa teoria que está nesse artigo está dados, para quem tiver interesse, né? Ajuda muito a explicar a transição democrática que houve no Brasil, eu acho, quer dizer, e ajuda muito a entender por que a democracia no Brasil, a meu ver, é consolidada e ninguém tira a democracia do Brasil mais. O Adam Przeworski, que discute muito essas ideias, quer dizer, e ele nunca concorda, né? mas o Adam, quer dizer, e está aqui o Limonge. O Adam e o Limonge, não. O Adam e o Limonge, mas vocês escreveram um livro muito importante, muito bom, sobre a democracia, uma grande pesquisa que vocês realizaram. Né? E nessa pesquisa, né, vocês vão ler no livro, mas eu ouvi o Adam falar, o Adam. E o Adam, aquele baixinho, ele dizia assim, por quê? A verificação fundamental que nós fizemos nessa pesquisa é que um país que faz a sua transição democrática e tem mais de $6.000 de renda per capita, a probabilidade de que ele volte a ser autoritário é 0. Você viu muitas vezes ele falar isso. É isso mesmo que eles descobriram. Você pode legitimamente inferir da pesquisa que eles realizaram
essa conclusão. Quer dizer, e eu digo, então qual é a comprovação empírica que eu apresento para a minha teoria? É a pesquisa do Fernando. Porque aquela pesquisa, se eu entender que 6 mil dólares, aquele preço, né, já é um país que hoje deve ser mais de 10 mil dólares, quer dizer, já é um país que tem, já fez a sua revolução capitalista, eu acho que seria, se for usar, pode dar uma olhada nos países que estão nessa coisa, estão excluídos os países petroleiros, salvo engano, né? Então, eu acho que eu tinha uma boa comprovação. Eu cito, naturalmente, eu cito muito bem o trabalho de vocês, afinal, além de agradecer o Adam pelos acordos e desacordos. Mas, bom, então isso é uma coisa importante também no plano das ideias políticas. Eu não sei qual é outra ideia importante das ideias na política, porque agora tem também algumas coisas que eu tenho que falar de questões na área econômica. Não sei se vocês sabem, mas eu estou, nesses últimos 15 anos, pela primeira vez na minha vida, na verdade, não é 10, 15 anos, desde julho de 1999. Então agora já faz 16 anos quase. Pela primeira vez na minha vida, eu me dedico a tempo integral ao estudo e à pesquisa. A vida inteira, a não ser 3 anos, quando eu entrei na fundação, lá em 2 anos e meio, 3, quando eu entrei na fundação em 1959. Fora disso, eu estava ou trabalhando metade do período para uma empresa, que era o Pão de Açúcar, ou eu estava, durante uns 11 anos pelo menos, eu estava ocupando cargos políticos, aí era tempo integral. Falando que agora, nesses últimos 11 anos, nesses últimos 16 anos, eu pude estudar muito, né? Eu pude escrever muito, debater muitos problemas, etc. E uma das coisas que eu desenvolvi nesse período, né, é o que ficou sendo chamado de um novo desenvolvimentismo. Quer dizer, e a ideia fundamentalmente é isto, que nós tivemos, né, na América Latina, e no mundo, não foi só na América Latina, nós tivemos uma série de economistas que entre os anos 40, né, no famoso artigo do Rosenstein-Rodin, até os anos 60, esses economistas, muitas vezes chamados de pioneiros do desenvolvimento, desenvolveram, não é, uma teoria econômica de base na economia clássica, não marxista, clássica, e keynesiana, e que aqui na América Latina ficou chamada de estruturalismo. E o grande economista brasileiro desta corrente é Celso Furtado, tem também Inácio Rangel, né? Prebisch é o grande latino-americano não brasileiro, né? E depois tem Myrdal, como é que chama? Nurks, etc. E o Hirschman também está nesse, que tem o seu clássico livro de 57, 58. Mas só que essas ideias... Então, eu chamo isso hoje, essas ideias, que eu me formei estudando essas ideias. Quer dizer, e estudando macroeconomia keynesiana. Quer dizer, e eu... mas está claro muito para mim que eu chamo essa teoria hoje de desenvolvimentismo clássico. E eu chamo de ordinário porque fica muito útil, muito prático para mim. Primeiro que eu achava muito complicado. Lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, eles chamam isso de Development Economics. Mas ninguém sabe mais o que é Development Economics, porque é uma palavra muito genérica. Enquanto que desenvolvimentismo clássico, né, é absolutamente claro. Quer dizer, e esse desenvolvimentismo clássico produziu ideias entre os anos 40 e 60. Depois morreu. Não há mais contribuições. Nos anos 70, sofreu um ataque violento da teoria da dependência. Eu preciso falar sobre isso também. Sofreu um ataque violento da teoria da dependência. E, a partir dos anos 80, a dependência, porque a teoria da dependência era uma teoria marxista que negava a possibilidade de uma revolução burguesa. E toda a lógica, dos pioneiros do desenvolvimento, especialmente aqui na América Latina, é de que a revolução burguesa era a primeira etapa a ser realizada. Depois você podia pensar na etapa socialista. E que era possível fazê-lo.
Bom, então, a teoria da dependência tornou-se dominante no Brasil e na América Latina toda, e então esse foi o primeiro ataque. Eu falarei 2 palavras sobre isso ainda. Mas o ataque maior foi que a partir de 1980 o Banco Mundial e todo o sistema se torna neoclássico. O Banco Mundial deixa de ser desenvolvimentista, foi desenvolvimentista até essa data. E então aquilo vai ficando... Aí aconteceu uma coisa interessante. Não vieram mais ideias, mas surgiram 3 livros. Né? Um livro é um livro de um cientista político, não de um economista, chamado Chalmers Johnson, que escreveu um notável livro sobre o MIT. O MIT é o Ministério da Indústria e Comércio do Japão. E mostrou como a política industrial havia sido decisiva no desenvolvimento do Japão. Alguns anos depois, em 1989, a Alice Amsden, que foi uma notável economista desenvolvimentista do MIT, escreveu um livro sobre a Coreia do Sul, mostrando novamente a mesma coisa. E no ano seguinte, o Robert Wade, que era da London School of Economics, escreveu um 3º livro, agora sobre Taiwan, mostrando a mesma coisa. Então, os desenvolvimentistas clássicos acharam que tinham resolvido o seu problema. A solução era a política industrial. Bobagem. Né? E isso se completou com 2 livros, um livro do Rajun Chang, em 2002, que é um belíssimo livro, pequenininho, né? Chamado Chutando a Escada, um nome muito irreverente e injusto para o livro, que o livro é muito sério, né? Mostrando como os países ricos impedem, se opõem de todas as maneiras possíveis a que os países em desenvolvimento usem as políticas e as instituições que eles adotavam quando se desenvolveram. E há um 2º livro, que eu esqueci o nome, do Eric Keinert, está sendo traduzido agora para o português, sobre a riqueza das nações, mas eu esqueci o nome inteiro, que para a mesma coisa. Agora, eu diante de tudo isso, eu olhava para tudo isso e falei, isso não me leva a nada. Quer dizer, eu estou... Quer dizer, qual era a teoria que havia no desenvolvimentismo clássico? Havia uma pequena crítica à teoria neoclássica, que era a teoria da deterioração dos termos de intercâmbio. Ali havia uma certa crítica interessante e a importância da industrialização. Havia uma análise da restrição externa, ou seja, das 2 elasticidades negativas para os países em desenvolvimento, né, que era um problema também interessante e mostravam a necessidade de industrialização. Se somava a isso, havia a ideia que era preciso planejar a economia. E depois disso, na macroeconomia havia uma modesta teoria sobre a inflação estrutural, que hoje não tem a menor importância. Na verdade, é triste dizer, mas em 1969, eu creio, o Afonso Celso Pastore, um ilustre economista muito conservador, fez uma tese de doutorado liquidando com a teoria estruturalista no Brasil, mostrando que aqueles estrangulamentos na hora da oferta na área da agricultura não existiam. Ele tinha razão, porque era só uma questão de tempo, né, para que os mercados se organizassem e aquela causa da inflação desaparecesse. Ou seja, na verdade, né, o que os economistas desenvolvimentistas tinham ficado é sem teoria nenhuma. Né, só um certo pragmatismo, né, e alguns objetivos. Quer dizer, e é nesse quadro que, por acaso, eu comecei a desenvolver uma série de teorias. Quer dizer, essencialmente, eu comecei... E essas teorias dizem a respeito especialmente... E essas teorias começam afirmando que o fundamental é uma macroeconomia. Essa macroeconomia afirma que o fundamental é que você tem 5 preços macroeconômicos, ninguém diz isso, e que esses 5 preços macroeconômicos devem ser certos. The right prices. Isso é pura provocação para os economistas neoclássicos, porque eles sempre dizem que eles são a favor dos right prices e nós, desenvolvimentistas, dos wrong prices, porque nós queremos fazer política industrial que mexe nos preços, porque os preços certos são os preços do mercado. Não, eu digo nada disso.
nós temos 5 preços macroeconômicos, isso é absolutamente fundamental. A macroeconomia hoje é uma teoria e uma política fundamental para os países e para o seu desenvolvimento. E esses 5 preços macroeconômicos precisam estar certos. E o que quer dizer certos? Certos quer dizer que a taxa de lucro seja satisfatória para os empresários continuarem a investir. Não existe capitalismo sem lucro. Segundo, que a taxa de juros seja baixa. O nível da taxa de juros seja baixo, e em torno desse nível, digamos 1 ou 2% real, aí você faz a sua política monetária para cima e para baixo do Banco Central. E não em cima de 4, 5% que você faz. Que a taxa de inflação deve ser baixa, não há nenhuma razão para ter 2 dígitos. Nenhuma. A história da inflação estrutural já não vale mais e, portanto, não há nenhuma. Terceiro, a taxa de salários deve crescer com a produtividade, né? Enquanto o progresso técnico for neutro, como tem bem sendo, e significa que será compatível com o crescimento com os lucros satisfatórios para os empresários. E isso é fundamental, inclusive, para a coalizão de classes que nós falávamos. E, finalmente, isso é o mais importante, a taxa de câmbio, que essa é a novidade realmente, as outras coisas não... A novidade é realmente o preço macroeconômico, mas a novidade realmente é que a taxa de câmbio deve ser competitiva, e essa taxa de câmbio competitiva é definida como a taxa de câmbio que torna competitivas as empresas produtoras de bens comercializáveis, payroll, que utilizam tecnologia no estado da arte mundial. Isso é completa novidade. Tá? Olha, o que a teoria econômica nos ensina é que... o que eu afirmo para vocês, primeiro, que esses preços, normalmente, nos países em desenvolvimento, estão errados. Quer dizer, no Brasil, por exemplo, nos últimos 10 anos, quer dizer, desde 2008, não chega a 10 anos, desde 2007 até 2013, né, nesse período nós tivemos uma taxa de lucro, ainda no começo boa, mas no final uma taxa de lucro muito baixa. Nós tivemos uma taxa de juros muito alta, muito mais alta que devia ter. Nós tivemos uma taxa de câmbio absolutamente não competitiva, abaixo desse nível industrial. Nós tivemos os salários artificialmente mais altos do que permitiria o sistema econômico, né? quando o lucro estava muito baixo. Quer dizer, e finalmente, mas não só os salários e todos os rendimentos demais, os rendimentos dos rentistas, os rendimentos de juros, de aluguéis e de dividendos, né? Todos eles, quando o seu câmbio está apreciado, todos esses rendimentos são maiores. Tá? E também os rendimentos do salário, os rendimentos do trabalho. E a inflação, né, não estava tão baixa quanto devia ser. Essa teoria macroeconômica vai dizer, nós precisamos desses 5 preços macroeconômicos no lugar certo. O preço mais estratégico, sobre o qual você tem ideias novas, é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é um preço macroeconômico que ninguém discute. Se vocês compararem o número de artigos, trabalhos, capítulos de livro, etc., que discutem taxa de câmbio e déficit em conta corrente, e discutem taxa de juros e déficit público, a diferença é absolutamente brutal. Quer dizer, isso não se deve a Keynes, porque também se deve a Keynes, porque Keynes fez a sua teoria, o mais importante livro do século XX de economia, que é a teoria geral. Ele fez um livro de uma economia fechada, não tem parte externa, não tem taxa de câmbio. Quer dizer, então eu desenvolvi uma teoria, quer dizer, sobre a taxa de câmbio. Claro que eu não vou contar aqui para vocês a teoria, não se preocupem. Mas, quer dizer, o que eu procurei mostrar é que existe nos países em desenvolvimento, a taxa de câmbio tende a ficar apreciada no longo prazo, cronicamente e ciclicamente. De tempos em tempos você tem uma crise e aí deprecia tudo. Depois aprecia, depois fica durante um longo período de vários anos apreciado, até que vem outra crise financeira, e quando tem uma outra crise financeira, né, a crise financeira ocorre porque a dívida externa começa a aumentar, né, e os credores que estavam muito felizes em fazer empréstimos ou aplicar seus dinheiros nas empresas estatais, multinacionais, aqui, né,
perdem a confiança e suspendem, de acordo com o efeito manada. Essa teoria vai dizer coisas surpreendentes. Vai dizer que, para o Brasil realmente crescer, o Brasil devia ter um pequeno superávit em conta corrente. Não apenas porque há uma alta taxa de substituição da poupança interna pela externa, de forma que quando você... a poupança externa são os déficits em conta corrente. Quando você entra em déficit em conta corrente, quer dizer, o que os economistas gostam de pensar e dizer normalmente é que poupança externa é déficit em conta corrente. A poupança total e o investimento são iguais, contabilmente são iguais, a poupança externa mais a poupança interna. Logo, foi o que pensou o Fernando Henrique, por exemplo, quando assumiu o governo em 1995. Logo, quer dizer, nós não estamos usando nenhuma poupança externa, porque ninguém tinha coragem de emprestar dinheiro para o Brasil com uma inflação de 20%, 30% ao mês, né? Mas agora sim, todo mundo está disposto a emprestar e nós vamos crescer então com poupança externa. A taxa de investimento do Brasil era 17%, quer dizer, 5 anos depois a taxa tinha ido para 4,7% de déficit em conta corrente, semelhante ao que nós tivemos no ano passado, ano passado, 4,6% este ano. Né? E com isso, o nosso investimento vai crescer e nós vamos crescer muito mais. E o que determina o crescimento é o investimento, sem dúvida nenhuma, então pronto. O que aconteceu na prática foi que a taxa de investimento, que era 17% em 1994, em 1999, 5 anos depois, era exatamente o mesmo. Ou seja, todo aquele imenso dinheiro que financiou esse déficit em conta corrente, 60% do qual foi empresas multinacionais, seus investimentos diretos, foi tudo para o consumo. Então, você não deve ter... Por essa razão, você não deve ter déficit em conta corrente, não vale a pena. Você não deve crescer com poupança externa. Mas há uma outra razão mais forte ainda do que essa. Nessa teoria toda, apareceu também uma coisa que desespera as pessoas, né? Que é o meu modelo de doença holandesa. Não fui eu que inventei a doença holandesa, foram... O Economist é que chamou de doença holandesa um problema que aconteceu na Holanda nos anos 60, começou a exportar gás de petróleo e estava acabando com a sua indústria. Quer dizer, houve um modelo anterior ao meu, neoclássico, feito em 1981, e eu fiz um segundo modelo teórico em 2008. Agora, e é uma coisa muito simples. Eu fico desesperado que vocês não entendem dessas coisas de economia. Vocês deviam entender. Coisa simples. Né? Vocês não precisam ter nada daquela matematiqueira que é pura enganação da parte deles. Mas alguns princípios básicos de economia é fundamental. São fundamentais. E um deles é este, da doença holandesa. Então, o que é essa doença holandesa? Você tem recursos naturais abundantes e baratos que se beneficiam de rendas ricardianas, do David Ricardo, que ele usou para outras coisas, eu juntei para isto, e por isso elas podem ser, porque são abundantes e baratos, ou têm rendas ricardianas, podem ser exportados com lucro a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que a taxa de câmbio que torna competitivas as empresas do país que utilizam tecnologia no estado da arte mundial. Essa diferença é a doença holandesa, que no Brasil é uns 15, 20% na média, hoje é zero, estamos numa crise, mas normalmente está em torno disso, 15, 20%. Isso é uma desvantagem competitiva brutal. O Brasil sempre neutralizou a sua doença holandesa até 1990, e é interessante, né? O último mecanismo de... A doença holandesa se neutraliza através de um imposto sobre a exportação, que é um imposto variável sobre a exportação, não fixo como os argentinos, mas os argentinos tentaram fazer variável, mas a Cristina perdeu no Congresso. E agora provavelmente vão acabar com o imposto e vão liquidar com a Argentina. Qualquer um dos dois que ganhe a eleição agora nos próximos dias. Mas, quer dizer... Então, o que neutraliza a doença holandesa é o imposto de exportação. Esse imposto chamava-se, no tempo
no tempo do ciclo Nação e Desenvolvimento, chamava-se de confisco cambial, o nome que os cafeicultores fundamentalmente davam a esse imposto que eles pagavam de maneira revezada. O último mecanismo os mecanismos geralmente eram sistemas eram taxas de câmbio múltiplas, né? Mas a partir de 67, o Delfim montou um sistema em que você tinha 45% de taxa média de importação, muito alta, e 45% de subsídio à exportação de manufaturados. E nenhum subsídio para as commodities. Isso era um imposto de 30% sobre as commodities, sobre o preço de venda, ou 45% mesmo sobre o preço de custo. Com isso, o Brasil aumentou as exportações de manufaturados de modo radical e chegou, em 1990, a 62% do total das exportações eram manufaturados. Foi o máximo. Exatamente no ano de 1990, o Brasil abriu a economia, e ao abrir a economia com o meu apoio, né? Eu não sabia, o meu apoio. Quer dizer, eu não sabia que tinha doença holandesa, não sabia nada disso que eu estou dizendo para vocês agora. Quer dizer, nós jogamos também o bebê com a água do banho. Quer dizer, jogamos o mecanismo de neutralização da doença holandesa para fora. Resultado, as empresas brasileiras passaram a ter uma desvantagem competitiva de 15% a 20%. Ali em alguns momentos, como 90 e outra vez a crise de 89, por exemplo, a crise de 98, 99, até 2002, essa foi a última crise e essa desvantagem desaparece. Mas depois volta. Então é uma coisa, explicada, quer dizer, isso explica porque o Brasil, desde 1990, cresce muito pouco. E houve um processo de desindustrialização brutal. Aqueles 62% de exportação hoje equivale a 37%, ou menos, ou 35%, entre 35% e 37%. No PIB, a coisa mais grave, a indústria brasileira já representou 27% do PIB, este ano está representando 10%, no ano passado, e este ano vai representar 9%. O Brasil está virando um país exportador de commodities. Finalmente, porque não fica muito comprido isso aqui, finalmente eu quero falar apenas, porque não contei do livro, agora eu vou falar do livro, do que não está no livro, no fundo, que é uma coisinha do final. Então, o grande problema desse último ciclo foi o fato de que nós conseguimos, sim, a democracia, maravilha, grande conquista, nós conseguimos alguma diminuição das desigualdades, ótimo, importante, e isso aconteceu mais fortemente nos últimos 12 anos, no governo do PT, ótimo, que era um governo de esquerda, os outros não eram. Mas, nesses 35 anos, não houve crescimento. O crescimento foi muito baixo. Foi uma semi-estagnação. Eu estou dizendo isso faz tempo. Eu tenho um livro chamado Macroeconomia da Estagnação, que é de 2007. Infelizmente, eu publiquei bem na hora em que tinha um boom de commodities e as pessoas estavam todas entusiasmadas. Mas, infelizmente para o Brasil, felizmente para mim, né? Logo depois verificou-se que eu continuava tendo razão. Quer dizer, e hoje nós vivemos no Brasil uma crise econômica e quer dizer, então nós estamos sendo estagnados há muito tempo. E ao meu ver, a causa principal dessa semi-estagnação é essa desvantagem competitiva causada não só pela doença holandesa, mas por outros 3 fatores relativos à política econômica que eu deixo depois. E qual foi o resultado disso politicamente? Como é que esse ciclo, né, definitivamente acabou nesses últimos anos? Quando aconteceu 2013, eu achei aquilo interessante e tal, mas não fiquei convencido de que aquilo fosse um marco importante na história brasileira, na história política brasileira. Mas eu mudei de opinião. Fui pensando mais, conversando com pessoas, sei lá, e mudei de opinião. Inclusive conversando com o Cícero, o bandido do Cícero, meu amigo, que hoje está lá em
Zâmbia, sei lá, acho que ele foi para o Chile, não foi? Ele me disse que foi que tinha aquilo que ele tinha. Para onde? Santiago, isso não é o Chile. O Cícero me ajudou a pensar isso. Então, o que eu vejo? O que aconteceu nesse período do pacto democrático, do ciclo democracia e justiça social? Aconteceu que os pobres realmente melhoraram de vida. Indiscutível. Apesar do crescimento muito pouco, os pobres melhoraram de vida. Melhoraram de vida porque se criou um estado de bem-estar social importante, já falei do SUS especialmente, porque se montou a Previdência também, bastante generosa demais, a meu ver. Quer dizer, depois se criou, o Lula fez um aumento do salário mínimo muito importante e necessário naquele momento, quer dizer, a Bolsa Família, os pobres melhoraram de vida. Os ricos continuaram a ficar cada vez mais ricos, porque o regime geral continuava neoliberal, né? E como continuava liberal, eles ganhavam lucros, além de ganharem juros muito altos, não lucros. Porque o neoliberalismo é uma coalizão de classes rentista-financista. O Fordismo é que era uma coalizão de classes desenvolvimentista. Só para falar 2 minutos para falar lá do norte, ou do oeste. Né? Então, no oeste teve uma colisão de classe desenvolvimentista, que foi o Fordismo, e teve uma colisão de neoliberal, que foi essa. Eu estava falando do fato. Assim, então os ricos continuaram tendo juros muito altos, tiveram as privatizações e fizeram lucros monumentais com as privatizações. Quer dizer, além dos advogados e outros consultores ganharem montes de dinheiro em cima disso, aqueles que privatizaram ficaram muito ricos com isso. Então, os ricos, né, num quadro neoliberal mais geral, né, ficaram muito felizes. E o que aconteceu? A classe média foi esquecida. A classe média de verdade, eu não estou falando da classe, estou falando da classe média tradicional, é um nome que se pode dar para ela, mas é a classe média burguesa e a classe média profissional ou tecnoburocrática. Essa classe, tanto de um lado quanto do outro, foram esquecidas. Quer dizer, viram suas oportunidades de emprego diminuídas, a diferença do meu tempo para o tempo de vocês aí de baixo, é muito grande. O Brasil, no meu tempo, quando eu tinha 20 anos, crescia feito. Né? Quer dizer, há muito tempo cresce muito pouco. Né? E viram também uma coisa que há muito tempo eu temia que ela visse, a Marta também devia temer, porque ela devia ter isso muito claro na cabeça dela, né? É que, de repente, essa classe média ia perceber, né, que esse estado de bem-estar social que nós montamos não era para ela. Não porque nós não quiséssemos que fosse para ela, claro que nós gostaríamos, mas, quer dizer, essa classe média coloca seus filhos em escolas particulares, né, tem convênios médicos particulares, de forma que nessas duas coisas fundamentais, e tem também alguns sistemas de previdência complementares, quer dizer, de forma que eles não se beneficiam do estado do bem-estar social. E o que aconteceu com essa classe média? Deu fletiu para a direita. Quer dizer, ou ficou muito confuso, né? Também fica, nós estamos sempre confusos, né? Que mais, né? Em cima disso houve também o problema da corrupção que explodiu no Brasil, naquela época era o mensalão. Quer dizer, o fato foi que essa classe média mudou o quadro. Quer dizer, o lulismo que o André brilhantemente tinha analisado e feito, né, quer dizer, continua valendo, mas de repente faltou ali, como é que chama, combustível para ele, que era crescimento, e essa classe média, não a classe média do lulismo, a classe média verdadeira, né, que tem um peso muito grande, porque é a classe média que lê os jornais. Então, e, portanto, ela pauta os jornais pautam a ela, né, uma relação dialética entre eles. Né, isto foi para o lado. E aí houve a eleição no ano passado. E essa eleição, né, a dona Dilma se elegeu. Né,
sem nenhum apoio na sociedade civil, sem nenhum exagero, mas com um mínimo de apoio na sociedade civil. A sociedade civil, para mim, é um dos conceitos que eu também uso, para mim é a sociedade politicamente organizada, né, mas na qual os cidadãos não são todos iguais. Os cidadãos têm pesos diferentes de acordo com o seu capital, o seu conhecimento e a sua capacidade de organização. Então, essa sociedade civil assim ponderada, votou toda contra a dona Dilma, mas ela se elegeu. Então, esse é um caso clássico de legitimidade do ponto de vista weberiano, não é isso? Quer dizer, e a fonte de crise, embora fosse absolutamente legal, mas deu combustível. Isso, em cima disso veio uma crise econômica, em vez de quase estagnação, da quase estagnação, todos os países da América Latina, devido à queda do preço das commodities, suas taxas de crescimento foram reduzidas fortemente. Só que eram reduzidas de 5 para 1, digamos, ou de 4 para 1, né? Ou 2, por aí. No Brasil era de 1 foi para menos 2, ou menos 3 este ano. Enfim, e esse é o quadro que nós vivemos. Nós vivemos um quadro de uma sociedade que não tem um pacto político nem de longe, não tem uma... Antes disso, não tem... Né, qual é o novo ciclo que nós estamos entrando? Né, o que o Adam chamaria de qual é o policy regime, no qual é um outro nome que serve para isso. Ninguém sabe, não estou vendo qual. Quer dizer, existem sim duas propostas. Quer dizer, os desenvolvimentistas foram desmoralizados, eu inclusive, né, porque foi o último governo, os últimos 2 anos foram de governos desenvolvimentistas, relativamente, que não conseguiram desenvolvimento, né, não conseguiram fazer o pacto político que eles queriam fazer, infelizmente, os empresários, quando vendo que não tinham lucro, saíram fora. Mas, de qualquer forma, tem que alguma coisa sair daí. Então, no meu entender, né, há duas propostas. E essas duas propostas, cada uma se pode pôr... Quer dizer, e o problema do desenvolvimento voltou a ser central. Claro que continua sendo importante a democracia, mas nós a temos. Claro que continua sendo importante a parte social, mas o importante é não deixar que eles acabem, porque é um ataque violento contra o Estado Social que está sendo feito. Mas para que a gente consiga garantir Estado Social, nós precisamos dramaticamente de crescimento econômico. E sobre isso há duas propostas. Né? Há a proposta da liberalização e há a proposta da reindustrialização. A proposta da liberalização é a proposta liberal. Né? Basta o Estado fazer um belo ajuste fiscal e mais nada. Quer dizer, basta fazer isso e controlar a inflação através de juros muito altos. E o resto o mercado providenciará. Essa é a proposta da liberalização. E a proposta da reindustrialização, quer dizer, é a proposta, se você quiser também novo desenvolvimentista, é a proposta de um grupo que nós montamos, são até cientista político lá, de economistas e um empresário, junto da BIMAC, e que nós produzimos um documento chamado, o grupo chama-se Grupo Reindustrialização. E que vai defender o quê, então? Vai defender que você tenha uma política de responsabilidade fiscal, aí estamos de acordo, resolva o problema da idade mínima da Previdência, porque é um absurdo o que nós temos no Brasil, tem que acabar com isso. O déficit é muito grande, então nós temos que estabelecer idade mínima para você se aposentar. Isso são os acordos com o liberalismo. Depois vem o que é desacordo, o que nós propomos. Vem que nós queremos manter essa taxa de câmbio no nível em torno de 3,80. E para isso eu preciso de um imposto sobre exportação, e eu preciso rejeitar a política de crescimento com o alcance externo, eu preciso rejeitar a política de âncora cambial para controlar a inflação. Para isso eu preciso tirar do Banco Central o controle da taxa de câmbio. Porque você deixa a taxa de câmbio com o Banco Central usa a taxa de câmbio para controlar o que é o objetivo dele, que é controlar a inflação.
tem que criar um conselho monetário, um conselho cambial nacional semelhante ao monetário para cuidar da taxa de câmbio. Você tem que fazer, e para tudo isso, quer dizer, você tem que obter uma redução na taxa de juros. Para isso você tem que fazer uma mudança na Selic. E tudo isso você tem que voltar a tentar fazer um acordo, né, entre trabalhadores e empresários. Quando eu cheguei aqui, o André me contou, chegando, que ele acabou de ver os sindicatos, né, querendo fazer um acordo. Eu cansei de ver, né, isso acontecendo antes, e vi curiosamente a Fiesp, apesar daquele SCAF que me dá arrepios, né, quer dizer, também jogando nessa coisa. Eu me lembro de ter participado de uma grande reunião que era para juntar as duas classes, lá num grande auditório, um grande espaço, né, que é auditório, uma fábrica que se transformou-se em lugar de eventos na Moca. Moinho Santo Antônio. Eu fui lá falar, inclusive, a convite da... Enfim, agora isso fracassou. Isso fracassou, esse negócio, essencialmente porque os empregados ficaram sem lucro. E mais amplamente porque não houve crescimento econômico. Então esses são os nossos desafios. Eu não estou muito otimista quanto ao Brasil, vocês podem perceber, né? Mas porque eu acho que é uma... Quer dizer, que não são apenas a burguesia que está alienada, os intelectuais também estão profundamente alienados. Mas vamos ver o que acontece.